cada versículo bíblico é colocado em cada ano das missões. E esse mês de setembro é o mês que sempre a gente trabalha, o mês das missões, que esse ano o tema é fiéis, né? Então vamos mais um vídeo, vamos louvar agora Minha Pátria para Cristo. Glória a Deus. Te dei meu coração, lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Meu Deus é céu, graça, e dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria para mim. Salve Deus a minha terra do Brasil. Salve Deus a minha pátria para mim. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Salve Deus a nossa terra, né? Nosso Brasil. Podeis sentar, irmãos. Vamos louvar. Eu irei, meu Senhor, irei. Ministério de Louvor. Glória a Deus. Vamos lá? Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Quero ser ganhador de almas para ti, meu Senhor, irei. Quero ser ganhador de almas para ti, meu Senhor, irei. Eu pensei que comigo estás, dando forças para trabalhar. Eu pensei que comigo estás, dando forças para trabalhar. Quero ser ganhador de almas para ti, meu Senhor, irei. Quero ser o ganhador de almas para ti, meu Senhor, irei. Eu pensei que comigo estás, dando forças para trabalhar. Eu pensei que comigo estás, dando forças para trabalhar. Muitas almas eu trarei a ti, confiado em teu santo poder. Muitas almas eu trarei a ti, confiado em teu santo poder. Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Quero ser ganhador de almas
comigo estás, dando forças para trabalhar. Eu bem sei que comigo estás, dando forças para trabalhar. Muitas almas eu trarei a ti, confiado em teu santo poder. Muitas almas eu trarei a ti, confiado em teu santo poder. Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Eu irei, meu Senhor, irei anunciar tua santa lei. Glória Glória a Deus, amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos agora colocar a oração de hoje, dia 13. Oremos conforme 2 Timóteo 4:5, pelo campo missionário Baixo Amazonas. Pastor Deusames, sua esposa Débora e os filhos Davi e Darla. Pelo desenvolvimento de Davi Wilson, que é autista, e pela capacitação da família para o Omeshol, que eu nunca vi esse nome, pastor, educação domiciliar, pela saúde da família e especificamente por Deusames, que é diabético e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, pela construção da base missionária, a qual servirá para treinamentos, hospedagem de ribeirinhos e indígenas, e também moradia de missionários. Orar pelo sustento financeiro da família e dos projetos, pela implantação da escola de música nas aldeias dos Ticunas e Sataré Maués. Então, vamos chamar aqui na frente a irmã Inês para fazer essa oração, irmã Inês. Orar por esse pessoal lá do campo missionário Baixo Amazonas e também por nós. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesse momento, Senhor, me coloco em Tua presença, meu Pai, para entregar, Senhor, esses pedidos que acabou de ser lido aqui, em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada necessidade, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência em cada situação que aqui está sendo pedida. Porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre essa família, sobre essas pessoas que precisam de Teu auxílio, Senhor. E cuida também, Senhor, de cada um de nós, que aqui estamos, Deus. Abençoe e sustenta a nossa fé, que possamos ser fiel a Ti a cada dia. Assim eu oro, Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Estás aqui. Mesmo assim, eu tenho. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou e enviou. Cante. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele não abre mão de você. Oh, creia. Oh, a vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a nos proteger. Te sinto aqui. E o vento, quando o vento soprar e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei, Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei, Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu fui chamado. Aleluia. Este louvor, os irmãos podem trazer à casa do Pai os dízimos e ofertas. Vamos acompanhar com palmas, irmãos.
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Recolheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quero ver só a igreja cantando, todo mundo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cante! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, filho, eu vou te honrar. Não temas porque eu sou contigo, diz o Senhor, aleluia, creia. Mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não devemos nunca largar a rede, né, irmãos? Devemos sempre estar disposto ao ID, né? Que é nossas missões e sempre fiéis. Vamos orar, irmãos. Irmão Marcelo, ora. Agradecendo por dízimos e ofertas para entregar para o nosso pastor. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter permitido, Senhor, estar aqui mais uma vez presente com os irmãos, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, mais ainda essa noite, Deus. Abençoa os irmãos que aqui colaboraram, Senhor, que têm sido fiéis, Senhor, a Ti,
que têm te buscado, Senhor, clamado teu santo nome, nesses tempos tão difíceis, Senhor. Mas o Senhor sempre está conosco, Deus. Nós sentimos a tua presença a cada dia nas nossas vidas, nos livrando, Senhor, de todo mal. Abençoa o decorrer do culto, Senhor. Abençoa a mensagem que será pregada agora, Senhor. Que o Senhor possa estar guiando o teu servo e falando, Senhor, através dele nos nossos corações. Mais uma vez, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, aqui estamos para mais uma vez expressarmos diante de Deus o nosso louvor, a nossa gratidão por tanta bondade que o Senhor tem nos concedido. E é pelas misericórdias do Senhor que não temos sido consumidos. Nós já retornamos às atividades normais, mesmo que ainda mantendo o distanciamento na igreja, mesmo que, como eu disse, normais, mas nem tanto normais, porque ainda haveremos de chegar àquele ponto de avançarmos para sairmos, para evangelizarmos, para irmos ao interior, para realizarmos aquelas viagens, aqueles cultos que fazíamos, e muita gente está com saudade disso. Nós já temos o convite para irmos à casa da irmã Morena, lá na localidade Ladeira, para realizarmos aquele culto muito animado, muito festivo, que sempre costumamos fazer lá no pé da ladeira, e em outros lugares também. Mas, irmãos, nós vamos continuar com a palavra do Senhor. Hoje à noite, nós não estamos tendo live, quer dizer, nós não estamos transmitindo ao vivo, mas o culto de hoje está sendo gravado, irá ao ar amanhã, depois de ser editado, irá. Mas o nosso apelo, e eu vou aproveitar isto, para os irmãos que irão ver de amanhã em diante essa gravação, está na hora de retornar, principalmente aqueles que estão mais jovens. Não digo tanto daqueles que têm 60 anos e que são do grupo de risco e que ainda estão lutando com medo e evitando tudo mais. Não estou falando desses irmãos. Apesar de nós termos aqui na igreja irmãos com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, eu sou um. Mas eu estou aqui na minha função de pastor, da minha obrigação fiel de estar fazendo o meu papel, mas também com muito cuidado, claro. E os irmãos que estão vindo também com muito cuidado. Entretanto, algumas pessoas que não têm essa idade, que têm muito menos idade, já deveriam estar vindo, que ainda não estão vindo para a igreja. Tomara que essa pandemia não cause este transtorno, além da nossa igreja, em outras igrejas e em todo lugar, o que eu tenho ouvido. O pastor Samuel me disse que na igreja em Piracuruca, a mesma luta, quer dizer, muita gente está indo, mas pessoas que não são crentes. Muitos crentes estão nessa mesma situação, no comodismo, na indiferença, e estão deixando que os outros, que não são ainda crentes, estão indo e aproveitando e fazendo a sua parte, porque este tempo de pandemia tem despertado também muita gente com medo de morrer e com medo de adoecer, e estão tentando fazer tudo para não adoecerem, e estão buscando a Deus. E, na realidade, desejamos que este tempo também provoque nas pessoas que não estão tão ou não estiveram durante tanto tempo, a vida toda talvez,
interessadas em religião, em Deus, em evangelho, que possam essas pessoas entenderem que nós estamos nos últimos dias, que nós precisamos estar em busca dessa santidade, dessa santificação, deste servir a Deus, e que os irmãos na igreja possam. O João Neto estava bem ali, ele saiu? Ah, sim. A tua mãe vai ver, João Neto, eu cobrando. Mas ele não foi embora não, está lá para trás, né? Então, meus queridos irmãos, eu quero ler aqui a palavra de Deus, ainda no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito rico e tem muito para nos ensinar. Eu quero aqui ler de 3 em diante, que diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diz aqui a Bíblia, ele embarcou em outro navio que ia para um rumo tão diferente, para fugir da presença do Senhor. Foi para longe da presença do Senhor. Ele se enganou, porque ninguém pode fugir de Deus, porque os olhos de Deus estão vendo todas as coisas, em toda a terra, em todo o universo, nos confins dos mares, nas grandes profundezas dos abismos. Deus vê, está presente, porque Ele é só Ele é onipresente, onipotente e onisciente, portanto, sabe de todas as coisas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus com letra minúscula, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso do navio. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e se deitado, e dormia profundamente. Só até aqui, que Deus abençoe a sua palavra. Queridos irmãos, a história de Jonas descreve a vida do crente acomodado. Falamos na semana passada. Descreve a vida do crente negligente, descuidado, relaxado, desobediente, indiferente. O exemplo do profeta Jonas é um verdadeiro retrato, uma fotografia colorida, bem feita, bem focada do crente hoje. Nós temos muito o que aprender. Prestemos bem atenção. Imagina um oficial militar dar uma ordem a um soldado do seu batalhão. Este soldado ouve a ordem do seu superior, do oficial, fica por ali, enrola acolá, e termina por desobedecer a ordem do seu superior. Acontece isso? Um centurião romano
chegou para Jesus e disse, ele pediu de Jesus uma bênção, e quando Jesus falou que iria à sua casa para atender o seu pedido, ele disse, não precisa nem ir, Senhor, mas com a palavra você pode mandar e o meu criado será curado. O Senhor não precisa nem ir. Este homem teve muita fé. Ele era um romano. Ele teve muita fé. Estava a serviço de Roma, do exército romano, na Palestina. Ele disse assim, porque eu sou um comandante militar. Eu tenho homens à minha disposição. Quando eu digo a um soldado, vai, ele vai. Quando eu digo a outro, vem, ele vem. Quando eu digo a outro, faze isto, ele faz. E ele estava certo. Portanto, o Rei dos Reis, a maior autoridade do universo, o Criador do universo. Quem é maior, o Criador ou a criatura? O Criador. Ele estava diante do Criador e ele sabia que ele tinha poder. Se ele quisesse, ele bastaria dizer, seja curado, vai, seja curado. E foi o que aconteceu, de fato. Foi o que aconteceu. Mas o que eu quero falar, voltemos àquele comandante militar e o seu soldado. O que vai acontecer com o soldado? Que deliberadamente não fez, não cumpriu a ordem do seu chefe. O que vai acontecer com aquele soldado desobediente, com aquele soldado que desobedeceu a ordem do seu chefe? Notadamente ele vai ser punido. Notadamente ele vai ser, no mínimo, preso. Não sei por quantos dias. Notadamente, ele vai ser preso e pegar uma esculhambação do seu chefe por desrespeito ao superior, por desobediência ao seu comandante. Foi exatamente o que fez Jonas, um profeta, um homem que era para dar o exemplo para todos que ele era um homem obediente e cumpridor do seu dever. A mesma coisa, o Senhor dos Exércitos lhe deu uma ordem para ir a uma determinada cidade proclamar uma mensagem muito dura, pregar contra ela por causa dos seus pecados, que era a cidade de Nínive, a capital da Síria naquele tempo. Então ele disse, vá clamar contra aquela cidade por causa dos seus pecados, por causa dos pecados terríveis dos seus habitantes, dos seus constantes desvios, dos seus constantes pecados. E a Bíblia diz que ele resolveu tomar uma outra direção. Ele foi para a cidade de Tarsis, justamente para outro rumo da cidade de Nínive. Se a cidade de Nínive ficava nessa direção, ele tomou um navio para outro lugar. A palavra de Deus diz que ele desceu ao porto e viu por lá, olhou por lá muitas embarcações, como quando a gente chega numa cidade do Amazonas, muitas embarcações, navios, barcos de todo tamanho, e perguntou para onde ia um determinado barco, um determinado navio. Disseram para Tarsis, provavelmente para a banda da Espanha. Aí a Bíblia diz que ele comprou a passagem, embarcou, o navio já estava perto de sair, e saiu. Quando chegou lá no alto mar, ele imaginou, eu vou dormir. Desceu ao porão do navio, ao local onde colocam as
cargas pesadas do navio, e lá arrumou um jeito de dormir e estava num profundo sono, diz a Bíblia. Num profundo sono, Deus, no alto mar, mandou um vento forte no mar. O barco começou a passar, a passar por um momento de tormenta. Os marinheiros, a tripulação do navio, provavelmente outros passageiros, quem sabe. Mas o que nós aprendemos da Bíblia é que aquele homem que estava em desobediência era culpado daquela tormenta. A Bíblia diz que todo pecado recebe justo castigo. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Profeta paga o seu alto preço, agora pela sua desobediência. Só depois ele resolveu obedecer à ordem de Deus. Primeira noite que nós pregamos sobre Jonas, falamos que a indiferença do profeta quanto à ordem de Deus, ele foi indiferente, ele foi irresponsável, acomodado, negligente. Eu usei essas palavras: descuidado, relaxado, desobediente. Porque ele se dispôs para fugir da presença de Deus, para longe, para outro lugar. Qual é a ordem de Deus para a sua vida? Qual é a ordem de Deus para a minha vida, para a nossa vida? Onde é que Deus tem te enviado? Onde é que Deus tem me enviado? E te enviado também. Você tem sentido vontade de visitar alguém? Neste tempo de pandemia fica um pouco difícil, porque as pessoas ficam, como a irmã Maria Francisca, desejosa de fazer uma visita à nossa irmã Raimunda, que faz tempo, muito tempo que não vem à igreja, tem estado doente durante todo esse tempo, assim, mas ela está melhor agora. Ela perguntou: a gente pode fazer uma visita? E as meninas disseram: pode. Então, provavelmente, a irmã Maria Francisca estará indo à casa da Raimunda a qualquer momento para levar uma palavra de fé, de confiança em Deus. Então, prezados irmãos, onde Deus tem te mandado? É isso que eu estou dizendo. Certamente a irmã Maria Francisca sentiu algo, que ela sentiu vontade de ir. Quando a pessoa sente vontade de fazer uma coisa, recebe algo no coração, na mente, uma vontade para fazer, pode ser Deus falando a você. E é muito bom que você faça, que você obedeça à voz de Deus, que muitas vezes se manifesta pela nossa própria consciência. O que é? Aquela voz secreta da alma. Aquela voz secreta que a gente escuta. Deus fala conosco. Mas, meus prezados irmãos, como consequência da desobediência do profeta, ele pagou alto preço, que foi os marinheiros terem de jogá-lo no mar. Quando os marinheiros estavam tremendamente amedrontados, quando eles estavam no maior desespero e o navio subindo e descendo aquelas ondas tão fortes no mar, eles começaram a rezar ao seu próprio Deus, começaram a clamar ao seu Deus, deuses pagãos, não ao Deus dos céus, mas Deus pagão. Eles começaram a clamar: salva-nos, socorre.
Basta desta tempestade intervir. Imagina o desespero daqueles homens, que eram tão acostumados, eles eram marinheiros, já tinham viajado tantas vezes, certamente eles já tinham enfrentado muitas tempestades, mas esta agora era pior, ela era pior, e nada, e eles clamando, e começaram então a pegar a carga do navio e jogar no mar, para aliviar o peso, porque eles achavam muito pesado, é mais perigoso para nós naufragarmos aqui neste alto mar. Então jogaram a carga do navio e lá, buscando no porão a carga, encontraram aquele homem dormindo e despreocupado, não estava nem aí, que era Jonas. E eles reclamam dele, daquele passageiro que estava lá dormindo. Enquanto nós estamos aqui nessa luta tremenda para nos salvar, tu estás dormindo aí? Clama pelo teu Deus. Pode ser que nós nos livremos desta tormenta. O que é que está acontecendo? Aí ele vem e declara que é por causa dele. Imagina a vergonha que ele passou. É por causa dele. Pode me lançar no mar. E os homens fizeram. Então ele estava pagando um preço muito alto. Era por causa dele que os outros estavam sofrendo. O que eu quero dizer, Jonas é também aqui indiferente quanto aos esforços dos outros. Enquanto os outros, os marinheiros, lutando, jogando a carga do navio ao mar, ele dormindo, ele lá no porão, despreocupadamente dormindo. O que eu quero dizer? Quando Jonas resolveu tomar outro rumo, naquele navio que estava à saída para Tarsis, agora, diante de uma grande tempestade, os marinheiros, com muito medo, clamavam seus deuses, em vão. Jonas, no porão do navio, dormindo profundo sono. É isto que acontece com o crente negligente, o crente fraco, aquele crente Jonas, como eu disse, fujão, que não quer assumir as suas responsabilidades. Então, é isso que acontece com o crente, um crente descomprometido. Enquanto outros estão empenhados na obra do Senhor, trabalhando, servindo a Deus, indo à igreja, comprometidos com projetos da igreja, com os projetos de evangelização, com os projetos das missões, que estão contribuindo, ajudando. O crente descomprometido, ele está numa boa. Ele não procura nem saber. Eu me lembro um tempo, eu vi um retrato da Rádio Transmundial, que eles colocaram, para ilustrar o que é que uma pessoa que não tem compromisso com a obra. Eles mostraram uma foto de várias pessoas conduzindo um peso, um pau pesado. Enquanto eles estavam conduzindo aquele pau pesado, tinha um lá no meio deles, caminhando assim, desse jeito aqui, ó, só fazendo de conta, os outros levando o peso, o pau aqui no ombro, e ele ali assim, andando assim, ó, fazendo de conta que estava levando o pau, mas não estava pegando nenhum peso. Os outros sim, ele não. Então, há pessoas que fazem de conta na obra missionária, nos projetos da igreja, na vida cristã, na vida do evangelismo, na nossa vida de serviço à causa de Deus. O crente negligente, que fraco,
o crente que está nessa situação de Jonas, então ele está fazendo de conta, mas ele não tem compromisso. Então, crente negligente está dormindo, como as virgens loucas que estavam dormindo na hora da entrada para as bodas e não entraram por causa da sua negligência, por causa do seu descuido. Então, enquanto uns estão aguardando a volta do Senhor, servindo a Deus, honrando o nome de Deus, o nome da igreja, trabalhando, unidos, servindo ao Senhor, aqueles negligentes estão desinteressados, eles não estão aguardando o Senhor, não estão, e um dia o Senhor voltará, como as virgens loucas ficaram de fora das bodas e não entraram, porque estavam descuidadas. Então, irmãos, enquanto uns estão trabalhando, é necessário que nós trabalhemos também. Nós até começamos a cantar naquele dia e não cantamos mais. Trabalhar sem esmorecer. Trabalhar, não é? Trabalhar sem esmorecer, avançar certo de vencer, e avante sem temor, sempre cheio de valor. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não foi esse não, não foi outro, não foi? Que nós colocamos para cantarmos na campanha. A nossa amada igreja vai crescer, por ela vou orar e trabalhar. Vou deixar o mundo vil, o pecado combater, testemunho apresentar. Vou orar, pois o nosso Salvador já vai voltar. Então, o negligente não está interessado por essas coisas, não. E só está fazendo de conta. Enquanto os marinheiros, a tripulação do navio estava no maior desespero por causa da tempestade, por causa de Jonas, ele se encontrava dormindo. Como está a nossa atitude? Como está a sua atitude? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um seu Deus, lançavam ao mar a carga do navio para aliviarem do peso dela. Como é que você tem reagido a essa situação? Porque às vezes nós enfrentamos as intempéries da vida. Como é que você reage a estas situações? Os pregadores de doutrinas falsas não agem por má fé quando eles apregoam as suas doutrinas. Então eles acreditam que estão fazendo o melhor para o barco não afundar. Você está compreendendo? Vou explicar. As testemunhas de Jeová são sinceras na divulgação dos seus ensinamentos e estão tentando evitar que o barco afunde. Por isso estão trabalhando. Os muçulmanos que estão invadindo o Brasil com a sua religião, e eles têm muita esperança de mudar o Brasil, que é o maior país cristão. Eles têm esperança de mudar o Brasil de cristão para muçulmano. E estão no Brasil trabalhando e abrindo suas mesquitas e lendo a Bíblia deles, que é chamada Alcorão. Tudo diferente da palavra de Deus. Mas eles estão lutando pela expansão do islamismo. Estão fazendo de tudo que podem, para que o barco deles não afunde. Claro, os espíritas que rezam, fazem caridades, fazem sacrifícios,
estão dando o melhor de si para que o barco deles não afunde. Muito embora estejam orando a deuses que não podem responder a orações. Porque o livro de Salmo diz que o Deus deles tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não é? Então, eles não têm esse poder. Então, eles estão orando aos deuses que não podem fazer nada. A deuses que não têm o domínio do universo. Mas eles estão tentando, para que o barco não afunde. E você, que como Jonas, conhece o Deus verdadeiro, está dormindo o sono da indiferença? Quanto a nós, temos investido em missões. Quanto de nós temos intercedido pelos missionários? Quanto de compaixão há nos nossos corações pelas milhares de pessoas que estão morrendo e indo para a eternidade sem Deus? O que estamos fazendo por elas? É tempo de missões. É tempo de evangelizar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E nos desperte para nós sairmos do sono da indiferença. Para nós sairmos daquela ideia de que pela indiferença a gente está alheio, nem se importando com os esforços dos outros, deixando que os outros façam o que eu também tenho de fazer. Deus te abençoe e Deus nos abençoe.